Quando se fala do viciamento de força, que é impingido por uma predisposição mórbida e um tipo de anulação de defensiva devido a menor habilitação daquele cosmo a se proteger, se reerguer. Isso passa pela manobra que existe de acostumar uma energia, uma força numa dada direção e o tipo de cooperação e interassociação quando se fala em onda eletromagnética. Nos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer, no capítulo Forças Viciadas, que havia um homem que estava sob o efeito do álcool e que proferia letra, termo rude, indevido, vociferava, protestava, e ele estava numa associação, num abraço com um desencarnado sombrio, como se fosse absorvido, envolvido pelo tentáculo de um polvo. Porque o polvo, ele, quando se aproxima rente de uma presa, ele envolve essa vítima com um múltiplo tentáculo e começa uma estrangulação. Daí, nessa estripulia de envolver e estrangular, o osso dessa vítima é quebrado, caso haja sua presença, e ele, após, vai iniciar o ingerimento. Quando fala aqui dessa similitude com o polvo, mostra como esse encarnado estava numa interação e num rente-rente de estrangulamento moral, de energia, de força. E que o álcool tinha um efeito tanto em um como no outro, numa correspondência de perturbação e tumulto nervoso. E vai dizer de um ambiente de cigarro e da própria bebida, onde o consumo inveterado alcançava
não só o encarnado daquela área, como o desencarnado, numa expectância, porque ia absorver aquele letal junto com o encarnado, e a angústia, a tristeza que pairava. Porque o ambiente de vício é assim, no início, pode ser que eu precise fazer esforço para conseguir adaptar, acostumar meu pulmão a um cigarro. Tinha uma moça que ela era fumante, comentava que quando levou o primeiro cigarro à boca, tossia, porque o pulmão rejeitava aquele esbaforido, e com dificuldade ela inalava mesmo assim, e insistiu. Daí, de insistência em insistência, ela acostumou o brônquio, o alvéolo pulmonar, a traqueia a receber aquele vapor letal do fumo, e começou a fumar numa constância que a despenhou no vício. Então, mesmo que um indivíduo, quando inicia um consumo inveterado, à revelia de uma substância, e experimente dificuldade e rejeição do cosmo respectivo do físico, ele insiste, persiste naquele grey, até que adapte aquela substância e consiga uma viciação. Daí perceba como que é o processo de autossuicídio envolvido nisso, a ignorância, que num primeiro momento pode ter ar de festa, mas que com o tempo, ao impingir a dependência, vai danificando e sofrendo a degradação do tecido respectivo. Com isso, a entidade desencarnada sorvia aquele vapor, aquela baforada, lançada, arremessada ao vento, ainda quente, aquecida pelo ambiente do pulmão, que eliminava, expulsava. E aquela entidade desencarnada que assimilava no subsequente, tinha nisso um alimento, um pasto, que o alegrava. Num pentelésimo. E tinha a entidade que poreava, aspirava o bafo, o hálito de alcoólatra, aquele que estava ali bebendo impenitente e empedernido naquela conduta. E isso mostra que existe uma dependência, um apego
do encarnado há uma sensação que é orgânico e que traz um alívio que, mesmo que momentâneo, e com a reverberação danosa, é acatada e que me cose, me costura. Há um encarnado desajustado, desequilibrado. Daí é uma via de mão dupla. Em se considerar um desencarnado que tem ainda esse novelo como uma sensação, para continuar experimentando e na busca frenética disso, se costura de cose ao encarnado, e o encarnado, por sua vez, acaba que atrai, chama o desencarnado em condição anômala como a dele. É uma situação que, se o desencarnado se afasta, o encarnado chama de volta como um imã atrelado à sucata, pela afinidade, naquela sensação. Grey. E isso vai dizer de uma situação, de uma permanência no apetite, na fome mais baixa da matéria, onde eu me permito alimentar, levar até a minha possibilidade de assimilação, emoção, sensação que vai me colocar e situar na vizinhança, na proximidade do bárbaro, da animalidade. Mesmo que haja uma busca de frequentar, de estar num ambiente que apregoe uma dada religião, um santuário, não houve uma preocupação em atender, viver o princípio que preconiza a fé que havia ladeado, abraçado. E uma ignorância que me coloca num culto, num altar de satisfazer o sombrio, o menos digno, o vil. E elevar, exaltar o mais perverso, astucioso. Somente que no sou do chamamento da morte, vou ser encontrada nessa esfera, nessa gravitação de impressão e de digital delituosa, danosa. E com isso eu vou em busca daquilo que possa nutrir e alimentar a minha ilusão, a minha quimera, que é uma digital próprio meu. Porque vou ter interesse nessa direção.
por fugir da verdade, temer ela, combatê-la, abominá-la, como uma coruja que esvoaça para longe, foge de uma claridade da luz. E aqui vai falar um pouquinho da prisão regeneradora, onde essa algema refazente de uma reencarnação tremenda, complexa, dolorosa, difícil, vai significar um duelo, uma luta expiatória para aquele que se engangrenou, necrosou na dependência, no vício. E aí vai elencar uma série de condição como idiotismo, mongolismo, hidrocefalia, epilepsia secundária, paralisia, legião de nascença, cegueira. Que, embora a dificuldade de cada qual respectiva, movimenta e funciona em benefício do psíquico desequilibrado, desajustado, desde a entrada na arena terrestre pela porta do berço e ao longo da infância. E que existe uma prodigalização, um viés de recuperação a partir dessa insância. E quando se considera uma dificuldade que eu trago, isso é a ponta de um iceberg de algo em que eu me enlamei, um enlodoço no charco. Por isso que há determinada situação, até pela tremenda luta, queima-roupa que ocorre ali, naquela reencarnação do indivíduo, que, a não ser que eu use a alavanca, a possibilidade de uma vontade heróica, que me permitisse vazar um milagre, eu acabo permanecendo naquela gravitação, naquela deserção. Porque num mergulho, numa dependência de uma maconha, acaba que isso me acompanha e vai impingir uma alteração no meu perispírito que vai comigo. Por isso que, a não ser que eu trabalhe um querer heróico, titânico, na direção da minha libertação, do arestamento, do desbravo, eu permaneço naquela condição. Porque a vontade é essa força, a única que viabiliza manter o equilíbrio
e que movimenta meu elemento na direção da cura. Porque daí seria deliberar, guerrear contra uma influência nociva, destrutiva. Onde me retiro do arrojo ao jar, do chá vicioso. Uma tendência, inclinação, desordem emotiva, de sentimento. Um conúbio, exploração e atuação vampirizante. Uma exposição, apreciação desapiedada do acompliciamento perturbador que desordena. Num mergulho colapsoso. Esse dia veio um rapaz aqui que ia olhar um encanamento, estava com possível vazamento, e ele é evangélico, e quando terminou havia proposto ler uma passagem, fazer uma oração. Eu inclusive tinha um compromisso, mas deu para a gente refletir numa passagem de João, onde Cristo diz: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. E foi curioso porque pude experienciar a caridade que está acima de ideologia, de crença, de raça, de condição social, que é a genuína, que o Cristo nos conclama. Eu falava com ele que se aquilo que eu falo não for o suficiente para me levar a uma melhora moral e a uma caridade, uma vontade forte no bem, vivida, só erga meu metabolismo para o edificante, não vale aquilo que eu digo ou aquilo que eu pretenda. Porque a fé, ela vai fazer o acionamento, o fortalecimento da minha moral, que passa por uma vontade que sublima meu pensamento. E vai em busca do efeito que procura. Por isso que um ateu pode ser que ele faça mais o bem do que eu que vou no centro espírita. E isso impacta em detalhe como a minha capacidade de vencer minha dependência, o meu vício. Que daí é algo que jorra de mim, numa atitude concreta,
a ferida. No testemunho. Por isso que trabalhar o meu heroísmo é essencial nesse caminho, que me permite regenerar, elevar meu destino, fazer escolha melhor, com a minha atitude desse momento, na prática do bem. Porque o recurso psíquico, a mediunidade, naquele ou naquele grau, tipo, é distribuído. Não há quem não receba cota dessa possibilidade. Como a minha capacidade de falar, de ouvir, de respirar. A diferença é a minha capacidade de manobrar minha energia, meu potencial medianímico, para mobilizá-lo, jorrá-lo em favor da sublimação, da elevação do meu destino espiritual. E isso é símile ao disciplinamento de uma cachoeira para produzir uma energia, uma eletricidade para redundar numa luz artificial. Porque o médium não é aquele de escol privilegiado, felizardo e agraciado por um feito resolvido ou um pódio atingido, mas alguém que pode estar dominado, obsedado, subjugado, fascinado por entidade inferior, delinquente, viciosa, pelo tipo de interação e similitude, servindo, atendendo ao escândalo, ao esdrúxulo, à perturbação, ao tumulto, ao invés de auxiliar na extensão e na propagação do nobre. Visto que quando há uma imantação, uma emanação de tela e de percepção, imaginação, com acatamento da ideia, do sugerido, para atender a um propósito, a uma intenção inferior, escusa, via indução magnética, hipnose, isso diz de interferência que ocorre quando alguém com
uma intenção delituosa, encontra o que ele está tentando, procurando ser e fazer. Haja visto que vou defrontar e rentear com o que procuro, o que desejo. E aí volta a questão da vontade. Que pode me forjar num estoicismo, num apanágio de renúncia, de doação, de capacitação para o bem, de foco no objetivo sublime, onde aciono recurso indispensável, inabordável para o tentame, vou em busca, ou um desejo escuso que me coloca no tete-a-tete com a sombra e me transforma num fantoche dessa intenção criminosa. Por isso que querer é deliberar, ir ao encalço de guerrear e combater uma influência nefanda, destrutiva. Caso contrário, me demoro e permaneço por tempo indeterminado numa alteração, numa perturbação, ao qual jazo imantada. Onde alguém que empurra esse carro a 1000 por hora para vê-lo tombar, tenta me declinar a um desatrelo, a uma desordem emotiva. Por isso que o pensamento, a ideia, a corrente psíquica voa a todo lado. Daí o imperativo do serviço nobre, para assimilar o nobre mesmo, porque vou dar, oferecer e receber, assimilar no plano de pensamento, de ideia, de acordo, segundo lei ineludível, universal, que não conseguirei, que não será possível enganar, trapacear.